O equívoco do amor. O rapaz pensou que amava. A moça estava certa do amor que sentia. Duas pessoas numa mesma relação e com perspectivas distintas. Namoro e casamento em um curto espaço de 1 ano. Ele, um advogado já bem-sucedido, apesar da pouca idade. Ela, uma contadora formada que ainda não sabia o que fazer com o diploma que recebeu da faculdade. O rapaz cresceu num contexto de muitas exigências. Ele não fora educado para perder. Desde muito cedo fez da sua vida uma coleção de reconhecimentos e premiações. O melhor no colégio, o melhor nos esportes e o melhor na faculdade. Em casa, prevalecia uma frieza na relação com os pais. Amor real, mas amor distante. Coisa de quem não descobriu a beleza de poder ser frágil e de ter um colo de mãe onde se possa chorar. A moça, ao contrário do rapaz, possuía uma fragilidade assumida. Cresceu num ambiente mais afetuoso, porém menos exigente. Carinho não lhe faltou, mas no excesso de zelo que lhe dispensaram, os pais esqueceram de educá-la para a coragem. Os dois tinham riquezas, os dois tinham pobrezas, e assim eles se casaram. A relação foi fortemente marcada por conflitos. O rapaz quis que a moça se transformasse numa vitoriosa da noite para o dia. Ela não soube ser. Ele a projetou em tudo o que pôde, mas o resultado que ele esperava não aconteceu. Depois de alguns anos juntos, o casamento se desfez. A moça foi embora sem deixar muito clara a razão da desistência. O rapaz não conseguiu assimilar a perda. Buscou todas as justificativas para o rompimento. Alegou que a família não a deixava crescer e que as inúmeras interferências afetaram profundamente a relação dos dois. Eu ouvi a história pelo lado do rapaz. Havia um sofrimento muito real em suas palavras, desconforto por não saber a exata razão do rompimento. Depois de demorada conversa, eu o desafiei a pensar a respeito de sua condição humana. Não queria que ele se resumisse ao momento presente, mas que tivesse coragem de olhar-se com um pouco mais de inteireza. Compreender o momento presente requer recuo no passado. Há sempre um cordão costurando as histórias que precisa ser identificado. Quis saber o jeito como ele foi criado. Notei que em sua educação não havia muito espaço para fragilidade. Desde muito cedo, sua relação com os pais lhe conduzira pelos caminhos das exigências. Aquele rapaz não sabia perder. Pude perceber que todas as justificativas que ele usava para explicar o rompimento eram formas de eximir-se do fracasso. Ele não queria reconhecer-se perdedor. Preferia relacionar a perda de sua mulher às influências da sogra, que, segundo ele, insistia em infantilizar a filha. Não quis mergulhar muito nesse mérito. Durante nossa conversa, resolvi desafiá-lo ao reconhecimento do fracasso. Pedi que não justificasse nada, mas que apenas reconhecesse que, naquele momento da vida,
O lugar do pódio que lhe pertencia era o último lugar. Ele me olhou assustado e foi então que eu tentei lhe convencer que perder não é tão vergonhoso assim e que não saber perder é um jeito estranho de perder sempre. Ou assimilamos o que perdemos hoje e assim perdemos de uma única vez, ou então fingimos que não perdemos e assim perderemos a vida inteira. Ele concordou. Continuei desafiando-o. Perguntei se a razão de sua tristeza estava no fato de ter perdido alguém que ele realmente amava, ou se estava somente lamentando ter fracassado na vida, colocando o casamento na mesma perspectiva que um fracasso ocasional de sua vida profissional. Ele não soube dizer. O rapaz, pelo pouco que pude escutar, havia investido muito para transformar a moça na mulher dos seus sonhos. Ele acreditou que poderia libertá-la de todos os condicionamentos que a família lhe legara. Para ele, afastá-la de seu contexto familiar seria o melhor jeito de ajudá-la. Ele não queria que ela continuasse levando adiante a fragilidade que tanto marcara sua personalidade ao longo de sua vida. Para ela, fez inúmeros projetos, mas nenhum foi adiante. Ele não soube conviver com a fragilidade da mulher que elegera como esposa. Achei interessante a história. Fiquei intrigado ao perceber o quanto as nossas idealizações são frutos de nossa história pessoal. O rapaz não suportava o fato de a família da moça continuar paparicando-a mesmo após o casamento. Conviver com aquela situação parecia evidenciar-lhe tudo o que na vida lhe fora ausente. Ele não teve a família que ela tinha. O seu ambiente não foi acolhedor como fora o dela. Ter que ver o que ele nunca teve naquela que agora estava ao seu lado era um jeito de evidenciar o seu fracasso e suas carências. Ele a quis a sua imagem e semelhança. Toda sua postura de querer desvinculá-la de sua mãe era um jeito estranho de punição, como se ao romper os vínculos que ele considerava infantilizadores, ele pudesse amenizar suas carências de filho. Suas atitudes estavam constantemente motivadas por um processo inconsciente que pode ser bem explicitado a partir da frase: já que eu não tive, você também não pode ter. É claro que essa frase nunca fora assumida, mas ela estava como pano de fundo o tempo todo, perpassando o esforço do rapaz em tornar a esposa uma mulher independente. Por não ter tido a proteção necessária, o rapaz apreendeu boa parte da vida na solidão. Com isso, projetou em sua cabeça que a mulher ideal deveria ser também assim, bonita, livre, bem-sucedida. Mas a mulher com quem ele havia se casado não era nada disso. Ele a quis construir. Por amá-lo de verdade, conhecedora de quem ele era e do que ele pretendia, a moça até que tentou mudar,
Mas as exigências eram demais. Ela precisou abrir mão de quem ela era. Não havia honestidade na proposta para o seu crescimento, mas uma competição. O rapaz não sabia ficar sem competir. Em tudo ele queria ser o melhor e, em nome de um amor que ele julgava sentir por ela, empenhou-se por torná-la órfã, com o objetivo de curar um pouco de sua orfandade. Parece estranho, mas foi justamente isso que mais tarde ele, de modo envergonhado, pôde admitir. Foi então que ele disse: Eu não sei se em algum momento eu a amei de verdade. Relações dessa natureza são comuns entre nós. Sequestros velados, pessoas que, na incapacidade de compreender os limites de suas histórias pessoais, passam a buscar nos outros os preenchimentos de suas lacunas. Amores que não são amores, amores que se caracterizam como competições sórdidas, desumanas, ainda que pareçam cuidado e atenção. Nem sempre nossas intenções são conscientes, nem sempre agimos com clareza. Boa parte de nossas reações e atitudes obedecem à ordem de nosso mundo inconsciente, em que a vida passada permanece atuando e determinando nosso jeito de ser. Tomar consciência das intenções que norteiam nossos atos é o primeiro passo para reorientarmos nossa conduta, retirando do amor que amamos o poder tão destruidor que tantas vezes lhe é inerente. Conscientizar-se de que sua história como filho que não foi amado como deveria ter sido era a gênese de sua indisposição com a mulher com quem havia se casado, foi um grande passo para a vida do jovem advogado. Não se trata de descobrir culpados ou inocentes. Trata-se de desvendar os papéis dos personagens da trama. O que ele não suportava em sua esposa era o que dele nela estava refletido. Vê-la frágil e cuidada pelos seus progenitores recordava-lhe também sua condição de homem frágil que, ao contrário dela, raramente encontrou abrigo para se esconder. A fragilidade da esposa lhe recordava o que nele era insuportável. Ele também sempre foi frágil, mas nunca soube assumir porque lhe faltou liberdade para isso. A família que ela tinha era a família que ele gostaria de ter tido, mas na incapacidade de reconhecer tudo isso, justamente por ser um processo inconsciente, ele revestiu esse desejo de uma forma cruel de aversão, minando cada vez mais a relação dos dois. Ao dizer eu não suporto a família dela, aquele rapaz que já ganhou tantas causas na vida assumia, sem saber, que a maior de todas as causas ele já havia perdido. Aquela família era o retrato de sua frustração. A fotografia revelava que na sua vida sempre foi ausente. A fotografia revelava o que na sua vida
sempre foi ausente. Olhar aquele quadro era insuportável e, por isso, o desejo de ficar distante daquela cena. O mais sábio teria sido tomar consciência de tudo isso antes da separação. Talvez assim teriam tido tempo para não deixar o desgaste acontecer. Em vez de rechaçar os cuidados da família dela, ele teria se deixado cuidar por eles também, podendo assim curar suas ausências com a família recém-chegada. Tentaria dosar a atenção exagerada com a coragem a ser alcançada. Os dois estavam nos extremos. Ele, na necessidade de aprender a ser frágil. Ela, na necessidade de aprender um pouco de coragem para viver sem os vínculos que não a deixavam ir adiante. Ambos precisavam assumir um pouco um do outro. Mas não houve tempo para essa partilha. O casamento se desfez e o fracasso se instaurou de forma avassaladora. Não houve tempo para o amor real. O que houve foi a construção de uma realidade fortemente marcada pelo desconhecimento pessoal. Relação diabólica, infértil e imatura. Ambos perderam.